Olá, internautas, parceiros aí da TV em Foco dos Vales. Estamos aqui na Câmara Municipal de Sabinópolis. Uma comissão aqui está recebendo os dinheiros da empresa da mineração. E eles vão discutir aqui nesse momento aqui a questão dos caminhões da empresa que passam aí na cidade e estão causando prejuízos aí nas ruas, nas estradas. Então, nesse momento, a comissão vai estar discutindo aqui com essa comissão lá da Anglo, que veio aqui para... Essa comissão é formada por alguns vereadores, pela direção do SAAI, o Danilo, advogado, e o Cláudio, que representa aí a parte da prefeitura. E cobra da gente tem que cobrar, de vocês. E aí várias pessoas estão procurando, nos procurou na Câmara, procurou o vereador, e a gente tem que dar uma resposta para a comunidade. O Vinícius chamou o pessoal para estar conversando aqui agora, nesse sentido. É porque a gente está vendo a preocupação das carreiras que estão passando no nosso município, está preocupado com isso, está causando dano no nosso município. A gente está batendo um papo aqui, uma coisa amigável, para a gente estar dando a resposta à comunidade. E está aqui Danilo, que veio, ficou sabendo através do outro vereador também, né, Danilo? Está aqui, o Alfra e o Cláudio, que está aqui representando a infraestrutura, o Deneval representando o SAAI, Então, já bateu um papo, alguma coisa amigável aqui, para fazer uma coisa, para levar a resposta até as famílias que estão sendo indicadas, segundo eles, com as carreiras que passam no nosso município, e ver também a possibilidade também de a gente estar tentando, privilegiar isso aí, a AMP, o vereador e a comunidade. Então, vou abrir a palavra, você pode estar falando, alguém pode estar falando. Na verdade, a gente tem esse trânsito de caminhões aqui, não só da Anglo, de outros caminhões da Anglo, a gente percebe mais facilmente. Há algum tempo, a prefeitura tem até alguns estudos de impacto, de quantidade de caminhão, o impacto que isso tem trazido para a cidade como um todo, como casas populares, todas essas situações. E essa preocupação nossa tem aumentado, em virtude de alguns acidentes que sofreram aqui perto, há pouco tempo atrás, curto período de um mês, praticamente 5 acidentes, um acidente fatal, então todos envolvendo caminhões que não são da Anglo, mas que diretamente transportam materiais para a Anglo, E antes de fazer uma audiência pública ou antes de convocar o público, alguma coisa a gente queria ver uma possibilidade de uma alternativa para isso, O que a gente poderia fazer para mitigar um pouco esses danos por causa dos moradores, para a cidade em geral. O município ainda em 2013 eles tinham um estudo, para uma possibilidade de se fazer um desvio pela cidade, para passar não só os caminhões da Anglo, mas outros caminhões pesados que trafegam dentro da cidade também, da Senibra, de outras empresas que trafegam. Então eles fizeram um estudo, já tem um estudo bem adiantado de rota para se passar, de forma de se realizar, um estudo de uma possibilidade de um desvio que seria muito bom e um custo muito pequeno, um custo que se calcula em 300 mil, porque já seria por rota que já é existente, entendeu? Então seria mais alargar a rota, algo nesse sentido, que facilitaria ou resolveria a situação dos moradores que estão sendo prejudicados dentro da cidade e mitigaria um pouco esses danos. Então, a princípio, a gente queria ver o que poderia ser feito, o que a gente poderia, se a Anglo tem possibilidade de, junto com a gente, junto com o município, junto com a comunidade, junto com a Senibra e com as outras empresas, que também diretamente utilizam esse espaço público, a gente poderia estar fazendo essa questão. Eu não sei se vocês vão ser responsáveis diretos por estar estudando isso, mas seria, a princípio, a ideia que a gente teria, Convocar uma audiência pública para ver realmente se é viável, se o prefeito interessa em fazer, se a gente pode fazer dessa forma e se a Anglo teria condições de participar junto com a gente, dessa empreitada, desses estudos que já foram feitos, para a gente aproveitar e retomar essa discussão, pelo que estamos vendo, o tráfego está aumentando, está se mantendo estável numa quantidade bem razoável para Sabinópolis. E apesar da Anglo já ter participado, por exemplo, do calçamento para dentro da cidade, ter ajudado, a gente ainda tem problemas graves, principalmente na rua Xenita, que é uma rua que
dá problema, ela não foi a capacidade dela, não tem estrutura para aguentar essa situação, né? A Rua do Cerro também, não sei se vocês devem conhecer. Isso. A Rua Yoshinoita é uma de asfalto onde que era a antiga delegacia, que ela pega um lençol, então ela sempre está batendo. A Rua do Cerro é uma, não sei se vocês conhecem, que ela é curtinha e na curva sempre está, mesmo no calçamento onde foi feito já está dando problema. Então as casas que estão nessas ruas, na Rua Uriçoso, já estão começando a ter alguns abalos mais significativos, né? E fora a segurança, né, da própria população com essa quantidade de caminhões passando por dentro da cidade. Então por isso que a gente pensou a princípio na viabilidade de um desvio que possibilitasse o trânsito dos caminhões nesse desvio, né? Mitigaria um pouco essa questão do centro da cidade, e como é uma rota que já existe, né? Seria só ampliada de alguma forma. Né? Exatamente, entendeu? Então a gente pensou nesse tipo de situação e queria contar com a Anglo para estar vendo, para colocar essa empreitada para frente. Né? Entendeu? E aí eu não sei como que vocês trabalham em cima disso, se vocês têm uma equipe para fazer um estudo sobre esse tipo de situação, como que funciona essa questão dentro da Anglo mesmo, né? Em outras cidades vocês têm rótulos, né? Os cercos já passam por fora, né? Só tem uma questão de desvio, vocês já não têm trânsito dentro da cidade. A maioria, eu não sei se a maioria do tráfego de vocês provavelmente vem de Dores de Guanhães, né? Atualmente sim. A maioria do material de vocês. Então vocês têm dentro de Guanhães, que é uma estrutura que já foi preparada, isso que é a BR, né? Que trafegam por dentro de Guanhães, teoricamente, uma estrutura própria para isso, que não, exatamente, que é uma rodovia. Então o impacto maior do trânsito tem sido Sabinópolis. O Cerro não sofre com isso mais, e fora isso vocês também não chegam em outra cidade, que é antes de Conceição, vocês já fazem a entrega de lá. Exatamente. Então, apesar de ser um caminho maior, vocês não trafegam, por exemplo, pelo Joaquim mais, que seria teoricamente mais rápido, né? Mas nem viável, ou não sei o que houve lá no nosso passo por lá. Então a gente queria ver essa situação, porque a cidade que hoje é mais afetada, ou que tem sofrido com isso mais, é Sabinópolis. Certamente é a que está sofrendo. Quando eu falo sofrendo, você tem logicamente o retorno que se traz para a cidade, né? Isso é inegável. Mas você tem também toda essa preocupação de próprias pessoas, questão da sua segurança, né, pessoal, e um benefício econômico para a cidade compensa, né, a vida que se foi perdida, por exemplo, num acidente que a gente poderia ter sido evitado. Eu acho que acidente a gente não consegue evitar tudo, mas se a gente puder mitigar, puder garantir um pouquinho mais de segurança para essas pessoas, para quem está dentro de casa também, com aquele trânsito lá, né, abalando sua residência, né, correndo esse risco, a gente conseguir evitar e conseguir melhorar isso, deixa que seja um custo justo, né, um razoável para todo mundo, né, e não só a ANGLO, para a gente conseguir essa questão. Como é que vocês já têm algum estudo a respeito disso? Como é que vocês já... Todo mundo falar, mas depois... É isso que eu pedi. Na verdade, eu queria pedir primeiro para cada um se apresentar, até para que eu tenha a oportunidade de me apresentar meus colegas, né, e entender qual é o papel de cada um aqui na reunião. E aí cada um colocar, né, fazer a sua colocação. Primeiro eu queria ouvi-los, né, tanto o SAI, que a gente ia ter uma reunião também, acabou que... Não pode ser aqui para mim. Não, exato, acabou que ainda bem que juntou aqui, porque a gente atrasou na nossa primeira, mas eu acho que pode ser discutido aqui também. Bom, meu nome é Roberto Guimarães, hoje eu ocupo a função de coordenador de relações governamentais e institucionais na Anglo América. Atualmente eu estou como responsável por toda a interface com o poder público aqui da região, e a gente engloba prefeituras, câmaras municipais, polícia militar, defesa civil e todas as instituições, né, que fazem parte de um processo de políticas públicas. E a gente vem discutindo, sim, eu vou entrar num detalhamento, contextualizar, né, o que é o que a gente está fazendo aqui, durante quanto tempo, qual é o impacto, o que a gente pretende, e aí cada um pode levantar os seus questionamentos. Eu só queria ouvir o nome de cada um e, por favor, né, o que representa, se é a sociedade, se é... Ok. Meu nome é Cláudio Nero, eu estou representando a Secretaria de Infraestrutura e de Meio Ambiente. Ok. Meu nome é Cláudio Andrade, engenheiro civil, eu estou atualmente responsável pela execução das obras de alteamento da barragem. Meu nome é Alexandre Leal, eu sou coordenador de obras institucionais da Anglo América. Meu nome é Reginaldo, eu estou vereador aqui do município de Sabinópolis e estou aqui, quero participar e inteirar dos assuntos. Meu nome é Dermeval de Pinho,
estou como diretor do SAI Sabinópolis. Estou aqui para fazer alguns pedidos para ambos. Meu nome é Éder, eu estou representando o SAI junto com o Demerval. Eu sou o Pedro e sou diretor da Web TV em Foco dos Vales. Eu trabalho com comunicação e como a população anseia aí essas obras para resolução desses problemas aí, a gente está aqui para levar a informação, né, que todos esperam aqui da empresa. Acho que o Demerval também queria fazer uma colocação, né? Tá, eu já vou fazer direto o meu destaque com vocês. Vocês iam ter uma reunião comigo, pode ser. Aqui eu acho até bom registrar. Primeiro eu quero entrar como cidadão. Eu quero fazer uma coisa para Anglo, que eu já trabalhei em grandes empresas, lá na Vale, já trabalhei em reflorestamento e tudo. Eu acho que a gente tem que, primeiro eu vou fazer conversar a respeito que a Anglo tem que preocupar com esse trânsito. Essa quarteirização, eu acho que essa coisa é uma coisa muito preocupante para a Anglo. Olha, você pega, a crise já está demais. Você pega esses caminhões com velocidade na estrada. Já houve um acidente aqui, numa cidade, nossos irmãos de Serra Azul, já ficou esquecido. Eu quero só levantar para vocês que eu já trabalhei nessa área. Tem uma matéria daquela barragem da Vale, e a mais certa palavra que eu vi foi a filha de um pedreiro. Vocês podem procurar. Ela disse que o pai dela ia dar uma ideia lá que ninguém ouviu a ideia dele. Porque realmente quem está lá em cima são poucos que ouvem quem está embaixo. E qualquer palavra, qualquer letra você tem que levar em consideração. Aqui nós temos na região aqui vários micro-ônibus, vans, que vão com alunos para o cerro. Eu já liguei lá várias vezes na DR, falando para eles estipular um horário, mas só que dificulta muito esse negócio de transfere para isso, se for te atender, se for isso. Isso o cidadão humilde ele não tem até conhecimento disso não. Eu acho que tem que voltar, não é que eu estou voltando o tempo antigo, mas tem que ouvir mais as pessoas. Ver a segurança entrar mais, dar um acompanhamento desses caminhões nessa velocidade. Sei lá, arrumar um jeito desses donos de caminhões não quarteirizar, trabalhar para outra empresa, tem jeito do cara cadastrar o caminhão dele lá. Porque aí ele não vai tentar ganhar em velocidade e tentar ganhar em peso. Sei que peso tirou, mas ficou a velocidade. Tem um horário dos nossos alunos aí aqui do seu, asfalto estreito, pista suja. Estou falando isso, não sai agora, estou falando. Isso tem que ser pensado agora, eu estou achando que tem que registrar. Eu tenho uma filha que estuda, morro de medo disso. Eu acho que todos os pais, todos os parentes e irmãos têm que entrar nisso. Não é fechar as portas para Anglo, não. Eu acho que o caminho de fechar, tem que olhar o emprego, tem que olhar o desenvolvimento, não é fechar as portas. Não é fazer movimento para parar, mas procurar soluções, conscientização que possa amenizar. Porque um acidente, 2 acidentes já ficou esquecido. Será que vai ficar esquecido? Então ouve, olha o horário, pega técnico de segurança, que eu sei. Já trabalhei em técnico de segurança, tem que estar nas estradas, olhando velocidade, se qualquer coisa suspendendo um caminhão, né, punindo. Aqui dentro da cidade nós estávamos comentando, né, doutor? Velocidade demais, atravessa uma criança, é uma tragédia, aí as portas vão ser fechadas. Aí nós que estamos no órgão público, a população vai cair matando. Não fizeram nada, tiveram oportunidade. Isso, eu acho que não é o caminho fechar, que nós estamos fechar as portas para ano, não. Mas ouvir, levar, ouvir os pequenos. O pedreiro lá na Vale disse à filha, meu pai ia dar uma ideia lá que tinha algo errado. O engenheiro não aceitou. Talvez podia não evitar o problema, mas talvez consertaria um pouco. Agora, quanto ao SAI, me desculpa, gente, eu pego até pesado às vezes, mas nós enfrentamos isso da população. A população não chega, às vezes, e cobre com razão. Nós temos um problema aqui, o consumo de água na parte baixa da cidade aumentou muito. E Sabinópolis tem muita parte alta, né, Cláudio? Então você consome água na parte baixa
para ela chegar na parte alta, já não é que falta água, falta as bombas são 24 horas. Nós temos uma situação aqui num bairro, eu fui até com uma empresa, que eu vou ter que mudar a rede para ver se a população daquela rua lá não fica sem água. Mudar uma tubulação. E nós estamos aqui com nossas bombas funcionando 24 horas, e a minha preocupação maior aqui, que o SAI não está com as condições financeiras boas, nós não temos uma bomba de reserva. E eu acho que para Ângulo doar umas 2 ou 3 bombas para nós aqui seria o mínimo que a Ângulo podia. E nós estamos precisando de mudar essa tubulação para amenizar o problema, para ver se o problema de alguns canos de 150. São coisas que é nosso pedido, né, Hélio? Nós estamos agora num momento financeiro ruim aqui. Com fé em Deus, nós vamos melhorar com o trabalho, com as parcerias que nós estamos fazendo. Não posso negar que existem empresas que estão transportando, que estão dispostas a ajudar. Talvez são as mais fracas que a Ângulo, estão dispostas a ajudar o SAI. Já estou entrando em contato. Não só a Ângulo está fazendo isso, não, tem uma pedreira também com as carreiras. Já parei ontem, está no meu carro. Dei uma de polícia, onde parei para pegar o telefone para me ligar. Porque se não colaborar com o Sabinópolis, eu quero juntar todo mundo que força para que proíba ou faça qualquer coisa de passar aqui, porque se não contribui com a cidade. O motorista foi muito educado e falou que eu estou certo mesmo, que eu tenho que fazer isso. Então eu estou aqui com os pedidos do SAE aqui para a Ângulo, mas é um pedido que nós estamos emergencial. É coisa de, tipo assim, é para ontem que nós estamos precisando. Por que teve um aumento de consumo de água? A poeira nas partes baixas, se você passar aqui no som de ver a rota, é poeira demais das carreiras. Então o pessoal usa, é normal para limpeza das casas, para lavar a garagem, lavar. Já entrei em casa e falei, não, eu tenho que lavar 3 dias a casa. Que eu falava que tinha uma casa, ela estava vazando, não era verdade, ela estava lavando a casa. Então eu não posso punir o cidadão que ele paga pelo consumo. Então não tem como eu impedir de gastar. Ele paga pelo que consumo. Então tem algumas redes aqui que se a gente fizer uma mudança na tubulação, no encanamento, talvez amenizar algumas ruas da parte mais alta. Já estive reunido com a população, me mostraram a situação, então nós estamos precisando urgente, não temos o material e algumas bombas também para nós ficar de reserva aqui, porque se der um problema numa bomba aqui que está 24 horas trabalhando, a população não fica sem o abastecimento. É essa a minha... estar com vocês aqui, essa primeira fala que eu disse desse transporte, que vocês levam isso, isso. Então é grave, é preocupante, há tempo de pensar em alguma coisa, há tempo de ver os horários desse transporte antes que aconteça. Vai até bom estar registrado aqui, que tudo que a gente fala vai estar registrado. Então o SAI, que eu tinha que expor isso aqui, agradeço até o vereador e a vocês por ter atendido a gente e estar aqui com a gente, presente. Nós que agradecemos a oportunidade. O senhor também foi. Na área de urbanismo, né, ratificando as palavras, né, que já foram faladas aqui anteriormente, a gente tem encontrado problemas, inclusive, de defesa civil. A gente está tendo que interditar algumas moradias e estar dando, né, essas moradias, né, para esse pessoal. Por quê? Exatamente por causa do fluxo de veículos. Igual o diretor do SAI estava dizendo, do aumento do consumo de água, nós aqui temos, né, a BR-259, nós temos também a LNG 752, né, que passam exatamente, nós estamos falando aqui, são veículos não só da Ângulo, mas nós temos veículos aqui dessa empresa, Tracomal, nós temos veículos da Cenibra que estão passando, transportando madeira, nós temos veículos também... nós temos veículos também, nós temos uma parte de mineradora aqui, que inclusive agora parece que foi até embargada recentemente, né, anteontem, né, pela Polícia do Meio Ambiente. Aqui no município. Uma mineradora de areia, né, que foi embargada. Aí, por falta de licenciamento ambiental. Os impactos nas vias públicas, em toda essa extensão, tanto da LMG 752 como da 259, são visíveis, a gente está vendo aí. Várias casas estão sendo identificadas com trincas. As ruas de Sabinópolis não foram projetadas, não foram planejadas.
Por isso, não temos um serviço, né, de subsolo, de compactação. Elas estão todas afundando. Algumas vias, mesmo se tivessem, né, elas têm um afloramento de água muito superficial, que quando a gente vai abrir as bocas de lobo para fazer uma rede pluvial, elas dão um nível de água. Caso da rua Euxenita. As ruas estreitas demais. Então, ao ver dessa divisão de urbanismo, ao ver da parte de meio ambiente, nós não temos uma outra alternativa a não ser voltarmos para fazer esse desvio. Eu tenho um levantamento planimétrico, não planialtimétrico, feito de toda esta rota de desvio, que depois vou repassar para vocês quando deixar o e-mail para mim. Já tivemos reunião com a Cenibra no ano de 2013, 2014, na gestão passada do prefeito Beto, mediante mobilizações que tiveram aqui, aconteceram dos moradores dessa via, interditaram essas vias e que essas promessas já estão sendo ameaçadas novamente. Então, é preocupante. Se acontecer, e eles estão mais organizados, estas intervenções com certeza vão acontecer. Mas nós não queremos esse tipo de impacto. O que é? Nós não temos outra alternativa a não ser investir nessa via, que seria fazer algumas desapropriações de alargamento da via. Ela tem 4.100 metros, 5.300 metros de distância. Desses 5.300 metros, uns 2.000 já tem uma via definitiva, que seria só alargamento. Então seria algumas desapropriações marginais, né? Nas margens dessas vias, todas em área rural. E uma desapropriação de um senhor, que também já está negociada, e outras pessoas abriram mãos para fazer, né, essa passagem dessa via, que é numa parte mais alta, com algumas pequenas reivindicações. Então, eu imagino que, entre indenizações, a gente está falando hoje em torno, mais ou menos, de uns R$150 mil de indenizações. A parte ambiental, a prefeitura assume toda a responsabilidade disso, inclusive com apoio de maquinário também, né, para fazer tudo isso. Né? O que a Cenibra também disponibilizou uma parceria, oferecendo máquinas para fazer, né, para ajudar em toda essa extensão desse desvio. Eu espero que eles também continuem, né, assumindo essa responsabilidade que foi assumida no ano 2013, 2014. Desta parceria, foi ótima parceria. O entrave todo chegou na questão financeira de desapropriações. Hoje nós temos, né, mais a parceria da Anglo, que está aqui, que estamos, né, passando para vocês. Essas outras empresas que também transportam pedras. Então, a reivindicação da divisão de urbanismo, da infraestrutura municipal, é que a Anglo intervenha para que a gente consiga fazer esse desvio. Que eu tenho todo esse levantamento. Precisamos sim de fazer um levantamento planialtimétrico, para que possamos fazer um cálculo mais preciso de gastos, né? Mais cedo ou mais tarde, nós não temos uma outra alternativa para retirar, né, esse trânsito de veículos pesados da nossa cidade. Essa é a minha reivindicação e pode contar com o meu apoio para estar, né, passando informações referente a essa rota de desvio. Okay? Meu nome é Reginaldo, estou vereador. Só cumprimentar o que o senhor Cláudio estava dizendo. Eu conversei com ele faz tempo e venho buscando um objetivo, né, parceiros, para ver se faz este que é extremamente importante para a cidade. A gente vê aí o grande risco de acidente e também prejuízo que causa nesse sentido de calçamento. Aí eu conversando com outro senhor, que ele é técnico de mineração, e diz ele que está fazendo um estudo, né, um estudo que traz positivo e negativo da mineradora na região, e diz ele que está buscando a parceria da Prefeitura de Cerro
para ver qual o tamanho do impacto que a mineradora causa na região. Então é preciso, né, extremamente estar fazendo esse desvio para fortalecer o município. Quero aproveitar aqui, ó, a fala do Beneval, eu estou vereador e aí eu estou fazendo um trabalho de fiscalização e na nossa estação de tratamento de água eu vi a necessidade, se caso a água poder doar, 5 registros que já estão danificados, que realmente precisa, entendeu? Então fica a minha solicitação, porque evita desperdício de água. Só isso, obrigado. Eu queria dar uma palavrinha aqui, como parte da imprensa. A gente é muito procurado, né, pela comunidade e para denúncias, né, com relação aos danos causados pelos veículos pesados. E fizemos, há algum tempo atrás, um relatório, né, umas filmagens e imagens das casas que circundam as ruas onde passa o trânsito, que é Saída do Cerro e Guanhães, e se percebe a gravidade, né, que tem levado a esse trânsito pesado. E diversas casas no entorno ali da Avenida São Sebastião, elas estão prestes a cair, gente. E a população já ameaçou por 2 vezes, né, fez essa trava no trânsito 2 vezes. Estão se organizando para fazer novamente, né, como diz o Cláudio, muito mais organizado dessa vez. O prejuízo está sendo imenso, imenso. A gente que vai, que faz a matéria, a gente percebe o risco é enorme. Existem 2, 3 casas na Avenida São Sebastião que elas não demoram a cair. E se isso acontecer, não vai passar mosquito aqui, vai ser um problema para todo mundo, para as empresas todas. Então, o que eu acho que a população e que essa coordenação que está buscando é uma coisa do prejuízo, ou melhor, para amenizar prejuízo para todo mundo, para todas as empresas. Porque quando a população se unir de fato para poder barrar, vai dificultar tudo, vai dificultar a negociação. Então, antes que aconteça o pior, eu acho que seria interessante a empresa estar revendo essa questão de parceria, né? Tá juntando de fato aí. Eu acho que para a empresa mineradora aí, 150 mil, 200 mil, não é nada para poder estar participando. Já ajudaram muito esse calçamento. Mas agora está vindo o trabalho de desfazer aquele trabalho bonito que foi feito pela empresa, né? E desfazer o nome dela também, né? Porque como é a mais forte, é vista simples, primeiramente a ângulo, trazendo prejuízo para o município. Então eu acho que vocês deveriam sim sentar, né, rever, já tem a proposta das outras parcerias das outras empresas, porque caso essas casas caiam, eu tenho isso, né, a gente vai estar soltando na matéria, tem casas escoradas com pau, casas de 2, 3 andares escoradas com toras, né, porque o alicerce já foi embora. E se cair vai acontecer uma tragédia muito grande e aí vai dificultar toda a negociação, né? O trânsito realmente vai parar. Então a gente espera aí que desse bate-papo aí saia pelo menos um princípio de uma solução, né? É o que a gente tem que passar. Ok. Bom, gente, mais uma vez eu agradeço assim, a sinceridade, né, e a oportunidade de a gente receber essas informações, essas percepções de vocês, e termos a oportunidade aqui de responder, né, ou de tentar buscar aí um posicionamento. Eu queria tentar contextualizar aqui qual que é a situação, né, do Minas Vive, que é a operação de minério de ferro de agulhamento aqui no Brasil. Hoje a gente tem uma mina de minério de ferro, uma mina, uma usina de beneficiamento, uma usina de bombeamento, um mineroduto, uma segunda usina de bombeamento que fica em Pombos, uma usina de filtragem de válvulas que fica em... Esqueci o nome da cidade. Não, depois de Santo Antônio, depois da Serra. Não, desculpa. A usina de bombeamento fica em Santo Antônio do Grama. Depois da Serra do Mar tem uma outra usina de válvulas, né, que diminui a velocidade que o minério chega. E a gente tem um porto,
Nós somos sócios de um porto do Rio de Janeiro, que é onde o minério chega, é filtrado, embarcado no navio. Qual que é a etapa que a gente está aqui da mina hoje? Eu vou contar essa história toda para vocês entenderem, né, o porquê do fluxo, no final das contas, de caminhão aqui em Sabinon. A nossa mina, ela é licenciada em várias etapas. Tá? Hoje, atualmente, a gente está trabalhando com uma licença de operação da nossa terceira etapa da mina, que digamos que é a maior etapa em termos de cava, é a maior etapa que a gente tem. Para que a terceira etapa a gente possa operar, nós dependemos de um alteamento da nossa barragem de rejeitos. Okay? A gente tem uma barragem de rejeitos que está ali na divisa de Conceição com Alvorada de Minas. A maior parte dela está em Alvorada de Minas, na verdade, né? Porque a mina é bem na divisa dos municípios. Essa barragem de rejeitos, atualmente, ela tem 40 milhões de metros cúbicos de resíduo e 10 milhões de metros cúbicos de água armazenados. Esse alteamento está previsto para terminar em 2021, né? Final de 2021, e aí a barragem vai ter uma capacidade, salvo engano, de 120 milhões de metros cúbicos, entre água e rejeito. Okay? Essa barragem, né, a título de informação, depois a gente pode até detalhar mais, mas ela é uma barragem construída com um método construtivo que a gente chama de método ajusante. Diferente da outra. Exatamente, diferente das barragens que a gente tem espalhado no estado de Minas Gerais, que são barragens antigas, construídas em um método conhecido como método montante. A nossa é método ajusante. E o que é esse método? A gente tem, o Cláudio aqui é um engenheiro, tá, gente? Eu estou aqui de bico e curioso tentando explicar, mas se eu falar alguma bobagem, você me corrige. O senhor também trabalha, eu imagino que seja técnico, né, um engenheiro. A gente tem a barragem, uma primeira estrutura, que é um barramento parecido com todas as barragens, e o alteamento dessa barragem, ela é feita por meio de uma fundação, né, e de material compactado. A barragem, a montante, é com o próprio resíduo, basicamente. Você tem um primeiro barramento, você tem uma distribuição desse resíduo, aí você joga mais material na barragem, joga mais resíduo aqui no barramento, e assim vai. Né? Então, por motivos que eu não vou entrar no mérito também, nós optamos, aliás, por motivos que eu não vou entrar no mérito, essas barragens a montante já estão sendo questionadas, e a Anglo-América optou por construir a barragem dela, o alteamento dela no método ajusante. Esse método, ele demanda uma quantidade de material, principalmente de areia e brita, absurdo. Exatamente que é o que garante a segurança da estrutura, para não acontecer as tragédias que a gente tem visto aí. Esse material, com a característica necessária dele, a gente só encontrou aqui na região, ou no estado, aqui na região próxima a Guanhães, Itabira, Dores de Guanhães, Ferros, que é de onde as pedreiras, ou as cascalheiras, onde a gente está tirando material, estão localizadas. Ok? Quando a gente protocola um licenciamento ambiental de um empreendimento do tamanho desse aqui no estado, nós temos que informar para o estado quais são os impactos que esse empreendimento vai trazer. Né? Um dos impactos é a questão do tráfego de veículos. Tanto o tráfego de veículos pesados, quanto de caminhonetes. Você imagina que lá em Conceição, por exemplo, que é uma cidade de 18 mil habitantes, nós colocamos mais, uma época da implantação, mais 15 mil pessoas, nós mais que dobramos a população da cidade, e colocamos para circular na cidade que tinha 1000 carros, nós colocamos 10 mil carros, né? Proporcionalmente. 10 vezes o número de carros que a gente tinha. Assim como Sabinópolis, que é uma rota que a gente protocolou também, a gente causou um determinado impacto, e a outra rota que a gente tem, que é por Curvelo, Diamantina, Curvelo, Datas, Cerro, Conceição, também é uma rota que a gente apresentou como possível para o nosso tráfego de veículos pesados. Por que disso? Todo o insumo que vai para a mina, ele vem de Curvelo, ele não passa por aqui. Combustível, as nossas esferas que vão para o moinho de beneficiamento, amido, que é uma carga também grande, toda essa carga passa por Curvelo, não passa por aqui. Só que a carga que a gente precisa trazer, que é a de brita e areia, para a barragem, ela passa por aqui, porque é a região onde a gente compra aqui. Então a gente tem essa dificuldade. Na época da implantação da mina e da barragem, construção da barragem, nós colocamos já um incremento de tráfego considerável aqui na cidade. Por isso que veio que você citou, o investimento na cidade. A época foi um investimento de quase 4 milhões de reais, exatamente para mitigar um impacto que foi causado naquela época
no pavimento. Você participou de uma parte dessa discussão, eu imagino, desse pavimento. Então a gente fez toda a questão, o Alexandre que acompanhou, que é o responsável pelas obras institucionais, pode falar com mais detalhes. Mas nós fizemos toda a parte das galerias, de drenagem, etc., e também do pavimento superficial, né? Em 2018, quando nós iniciamos a obra da barragem, detectou-se que a gente precisaria passar com esses caminhões aqui novamente. A prefeitura nos procurou, à época ainda era o prefeito que acabou saindo, não, o Dr. Elcio, que acabou tendo um problema de saúde. Na verdade, com o Beto a gente já estava tratando a questão das obras que foram feitas, né? Diga-se de passagem, a prefeitura conduziu, no meu ponto de vista, assim, de uma forma fantástica. Nós não tivemos problema com as obras. Dos municípios que a gente já fez investimento, sem demagogia, os convênios que andaram. Exatamente, fazer que som foi assim, né, Alexandre? Você que foi coordenador, foi perfeito. Tanto que as obras estão aí até hoje. Pouquíssimo estranho. Exato, é o ponto que eu ia colocar. Assim. Você vê que alguns pontos já tem um impacto, mas foi muito pouco perto do fluxo de veículos que está passando. Exatamente porque algo foi bem executado. Nós já chegamos a transitar aqui dentro de Sabinópolis com mais de 100 até 120 caminhões por dia, do início do ano passado para cá. Hoje, a média de caminhões que estão passando aqui, cheios e retornando vazios, é de 40 caminhões, 30 a 40 caminhões por dia. Tá? Então esse fluxo, na verdade, é o que você falou, ele diminuiu, mas ele se mantém em 40 caminhões, o que a gente entende também que é um fluxo consideravelmente alto. Né? O município, principalmente na parte urbana, na área urbana, não comporta, diferente das rodovias. Vale ponderar também que nós estamos tendo problema, inclusive na rodovia, na 259, que foi interditada agora pelo DR, né? Mas é uma discussão que a gente está tendo com o DR, porque a gente entende que a gestão de rodovia estadual é departamento de estrada e rodagem, não é regulamento. Diferente de você colocar um município que a rua não está preparada para aquilo e a gente colocar centenas de carretas passando aqui dentro. No caso da rodovia, a gente parte da premissa que a rodovia é feita para aquilo. Mas estamos discutindo isso também, é até o objeto da discussão da nossa reunião anterior. E aí eu anotei alguns pontos que foram colocados aqui, só para a gente... Eu concordo com você. Nada a ver ali com o engenheiro de caminhão de Anglamera, ali foi excesso de água, tubulação nos portou, então nada a ver caminhão. O diâmetro de um caminhão no outro ali, do eixo no outro, não faria nada a ver. Enfim, a gente está discutindo isso exatamente para ver, atribuir as responsabilidades. Sabe? Amanhã, inclusive, a gente tem hoje o Ferrarese estava aqui, que é o responsável pelas manhãs, o DR Diamantino a gente tem conversado bastante, e amanhã a gente vai estar no gabinete do diretor-geral dele, que foi nomeado agora recentemente pelo Zino e pelo secretário de obras, né, do Estado. Eu vou só pegar, antes da sua fala, que eu anotei aqui na ordem inversa, em relação ao que o Demerval colocou. Esse pleito, hoje, para a gente, é difícil mensurar qual que é o impacto em relação à poeira de trânsito. Por quê? O problema da poeira, de aspersão de vias, etc., não é do trânsito. O problema geralmente é de condição da via. Se você tem uma via que é adequada, você pode passar 1 milhão de caminhões por dia. Né? Agora, a condição da via permite que esses caminhões passem, esse é um ponto. Aqui, como eu coloquei, como a rua talvez não estivesse preparada para isso, eu não sei se no trecho específico tem já algum resquício de material que na hora que o caminhão passa, as partículas levantam, né? Tem são vários aspectos que têm que ser discutidos. Eu vou dar um exemplo. Na porta da minha casa de Conceição eu nunca tive problema de poeira. Estava tendo uma obra lá no lote vizinho, a primeira chuva que deu, o material desceu, secou, e na casa agora é inferno, porque o tempo inteiro passa uma moto, a nuvem de poeira que levanta e vai para dentro da minha casa. Então não é o fato simplesmente do caminhão passar, mas o caminhão passar, da velocidade que ele passa, da condição da via onde ele está passando. Então acho que a gente tem sim que levantar isso, né? E o que eu te peço eu não sei se você já tem, mas formalizar essa solicitação para mim, tá? Por meio de um ofício, e aí talvez você como responsável do SAI assine, para a gente levantar inteiramente e ver. Às vezes a solução não é resolver, talvez doar a bomba, a solução é fazer uma meditação na via, para diminuir a poeira, e a gente faz a meditação, eu trago um pipa aqui e a gente faz a meditação, a gente tem que ver qual que é a melhor solução. Né? Agora, se por exemplo a doação de uma bomba ou 2 bombas, sei lá, ou a revisão do sistema da distribuição de água, do encanamento, se a gente detectar que é uma solução definitiva, não tem problema, a gente pode voltar a discutir isso também. Eu só peço que você formalize essa solicitação para mim, porque eu tenho que
internalizar essa discussão, para te dar esse retorno. Até porque, um ponto importante sobre todas as colocações que foram feitas aqui, e aí a gente não vai se furtar de assumir as nossas responsabilidades, tá, gente? Isso fique claro. No entanto, a gente sabe que a responsabilidade do tráfego de veículos pesados no município não é só no Flamengo. Do início de 2018 até o final de 2019, que é a nossa expectativa, tá? O nosso trânsito desses caminhões ele vai até o final desse ano, que é quando esses agregados chegam com esse volume para as nossas obras da barragem. Mesmo a sua barragem até 2021 ainda, seu A obra da barragem é até o 2021, exatamente. Só que o agregado que a gente chama, que a gente inclusive levantou a possibilidade de antecipar isso, colocar mais caminhões durante um período menor. O prejuízo para a cidade ia ser muito maior. Mas eu vou falar sobre isso também. Mas é uma possibilidade. A gente colocar, por exemplo, em vez de 40, coloca 100 caminhões, ao invés de ser até o final do ano, em julho, agosto, a gente encerra, e aí vem um outro ponto. O que você chama de agregado é esses caminhões... Gritaria. Exatamente. Esses caminhões de gritaria. Tá. Mas me dá uma coisa aqui. Aí que a prefeitura aqui vai ter que ficar atento com vocês. Sim. Me desculpa a sinceridade. Por favor, Vocês podem reunir lá, que eu já trabalhei em empresa, eu fico em empresa. Vocês estão aqui, mas tem outros acima de vocês para falar o que é para vocês fazerem. Tá? Eu vou ser sincero. Eu vou questionar uma coisa que eu te falei aí, negócio de caminhão. Não é fiscalizado caminhão na estrada e você vê caminhão vazando material. Eles iam com tanto excesso de peso que tinha curva aí que a polícia rodoviária tinha que ir lá e levar para limpar porque caía brita. Inclusive, na chegada de manhã houve acidente. Vocês podem aumentar o... Isso aí que nós temos que ficar espertos. Eu não sei de que região vocês são, de qual região. Me desculpa aí, mas eu sou muito sincero. Mas o que eu quero... Por favor. Vocês aumentam agora, enquanto nós estamos negociando, daqui a pouco a Ango Banana não estão passando. Não, porque eu acho... Eu vou chegar nesse ponto. Não, tá. Eu vou pegar... Eu acho que você está dizendo, não é só não. Tem uma pedreira aí que tem que fazer alguma coisa com eles mesmo. E tem que pegar pesado. Se não for nós que resolver isso, nós temos que incentivar a população para fazer. Claro. Eu só questionar aquilo que ela falou ali, que você vai dar. Sim. Esse desvio que está aqui, que eu vi hoje discutir com o doutor, que tem uma obra no distrito aqui, eu perguntei, o desvio seria uma obra do cidadão comum também? Ele falou, a metade do que gastou. Então esse desvio aqui, se a Ango falar que vai fazer, ele é tão fácil de fazer depois da documentação, que com 10 dias da frente do desvio, não gasta isso. Então, nós não queremos é isso. Por exemplo, você está falando aí, mas por exemplo, eu vou citar, segurança de empresa. Só fica sentado no escritório. Eu trabalhei com vários técnicos de segurança. Caminhão um colado no outro na BR, não dá oportunidade de ninguém passar. Não fica à noite ver o fluxo de caminhão como é que está. Então, de repente, vocês vão usar o mesmo. Vão meter caminhão, acabar a obra, tchau Maria, não temos que dar satisfação. É bom, não é isso aí, essa nós, se for isso, aí vai ser uma ideia muito ruim. E aí vai chegar no ponto que eu coloquei aqui, então, sobre o desvio, como foi a última coisa que eu anotei, apesar de ter sido a primeira que foi abordada, né? Mas eu vou falar também. Primeiro ponto, quando a prefeitura, e aí retomando a minha fala, quando a prefeitura nos procurou, no final do ano passado, para apontar exatamente todos esses impactos, comboio, quantidade de caminhão, velocidade desses caminhões, etc., exatamente, o horário que esses caminhões estão transitando, e a questão, principalmente, da condição das vias da cidade, né, porque eles já tinham detectado que alguns pontos já tinham sido impactados, nós viemos aqui, fizemos um acordo com a prefeitura, eu protocolei um ofício, pessoalmente, assinado por mim, tá? E aí eu só vou discordar de uma fala do senhor. Hoje, as pessoas que estão aqui nessa reunião têm autonomia para estarem aqui e tomarem as decisões necessárias e assumir os compromissos necessários. Tem um ofício do gabinete do prefeito, protocolado por mim, a gente pode encaminhar isso inclusive para a própria Câmara. O presidente da Câmara estava na reunião ali agora e foi lavrada uma ata onde isso consta, onde a Angulameda se compromete a mitigar qualquer impacto proveniente e constatado do tráfego de veículos pesados dela aqui no município. Tá? Está protocolado, se não me engano, no final do ano passado, ou até antes do final do ano passado, assim que nós detectamos que o trânsito ia aumentar novamente e que o mesmo impacto que foi causado, ou impacto, né, semelhante, em 2012, quando a gente passou para os caminhões, esse ano a gente viu que poderia ser causado. Tá? Então esse compromisso já está feito. O fato da gente, fora que a gente está aqui em Conceição, aqui do lado, né, e o nosso insumo, apesar de vir por Corveiro, vez ou outra, vai passar um caminhão meu aqui também.
Então, a Sabinópolis é uma cidade de interesse nosso, nem é para Se ocorrer agora. um bloqueio seu lá, sua rota é para cá. Exatamente. Você vai ter Exato. Se houver um problema lá no estado Diamantino, eu vou precisar colocar o caminhão passando aqui, Se no o meu bolão diesel. cai lá, você vai ter que ter uma Exatamente. rota boa aqui para Então, assim, se o meu interesse fosse esse, eu nem estava aqui fazendo esse compromisso e me expondo dessa forma. Tá? Então, acho que, pelo menos sobre essa colocação, eu acho que ficou claro. Sobre a questão da sua solicitação, eu preciso que você me formalize isso e aí a gente vai internalizar. Tá? Só ver aqui um outro ponto, antes da gente colocar no desvio. Do consumo de água também, eu acho que já está abordado. Bom, sobre a pavimentação, sobre a questão das vias, então, tá propriamente dito. O que eu acordei com a prefeitura? Eu vim aqui, protocolei o ofício, falei, olha, está aqui formalizado, assinado, carimbado e assinado pelo Universidade de Regulamento, que qualquer impacto causado no município, né, a gente vai vir aqui e vai mitigar esse impacto. Constatado, nós vamos vir aqui e propor uma mitigação. Em relação às vias, como a gente já detectou, esse rapaz ali de laranja, o Alexandre Leal, ele tem uma equipe que faz uma vistoria que sai de Goiânia e vai até a saída para o cerro, onde começa a rodovia. Tá? Esse levantamento é mensal, então a gente tem um acompanhamento dessa condição da via. A gente se comprometeu com o prefeito de levantar alguns pontos que já estão visualmente danificados. Tem um ponto ali, Alexandre, qual é o nome daquela rua? Que tá aquela Rua do Cerro. Rua do Cerro. Já tem um abalamento ali. Então, ali, por exemplo, a gente já está no relatório. O Cláudio, que é o responsável pelas obras da barragem e pelo contrato da Barbosa Melo, que é quem está comprando esse material, já está articulando a mobilização. O pessoal já vinha mexer nisso. E alguns outros pontos. Tanto Boca de Bueiro, A rua Xerita, que é asfaltada, não sei o que você quer, a anterior, a rua do Cerro, que é essa que tem o problema do lençol. Nós passamos lá hoje também. Sempre. Nós passamos lá hoje. Assim como essa rua também, né? A gente foi aquela que a gente deu a volta aí na rodoviária, exatamente. Nós passamos ali hoje também. Você vê que já está lá. Esses pontos, tá? Esses pontos a gente já acordou com o Poder Executivo. A gente vai mobilizar o pessoal. Esse prazo dessa mobilização é em breve. A gente estima em mais ou menos um mês já para vir começar essas intervenções. Tá? Então, em relação a isso, eu acho que esse compromisso já está mais do que claro com o município. E aí eu transmito isso à Câmara, a quem estiver nos assistindo ou que vai nos assistir, assim como os interessados. Em relação às casas, que é um ponto também bem delicado, né? Porque é um impacto difícil da gente mensurar, né? Pelas condições que as casas foram construídas. Né? Assim, essa casa hoje, como houve uma intensificação nesse tráfego de veículos, hoje ela pode estar demonstrando um sinal. Dependendo do método construtivo dela, ela ia demonstrar esse sinal daqui a 5 anos, com o incremento do tráfego ou não. Mas é claro que eu acho que a gente tem que pegar e verificar também. Né? E aí, na verdade, eu peço a vocês que, se existe esse relatório, porque a gente tem uma rota definida, eu sei onde os caminhões passam. Né? Se existe esse relatório, por favor, me passem. Porque eu acho que a gente tem que montar talvez uma comissão com a Anglo-América, com a Cenibra, com os responsáveis pelo tráfego e discutir uma mitigação para esse impacto. Se tem casa que está interditada pela Defesa Civil, é mais crítica ainda. Então acho que isso tem que ser mapeado. Para mim, até então, não chegou. O que o Poder Executivo passou para a gente no passado foi que havia uma manifestação de moradores, de que havia essa percepção de rachaduras, etc. E o que eu falei foi, nós vamos montar assim, uma coisa é ter uma casa caindo lá agora, eu acho que isso a gente tem que ir lá agora e ver. Agora, se tem uma casa que está, porque a pintura, você já viu um dano, etc., não é algo emergencial, mas eu acho que é algo que a gente pode receber esse relatório de vocês e discutir, ou com os moradores que se sintam impactados, né, atingidos, bem como com a prefeitura. E aí eu peço, se vocês têm esse relatório, nos encaminhem, porque a gente precisa ter conhecimento disso. Em relação às ruas, a prefeitura fez o levantamento, a ANGLO fez o levantamento, a gente sabe o que tem que ser feito imediatamente e na hora que esse fluxo, que é o que a gente pretende, né, acabar, nós vamos voltar aqui, que é o compromisso firmado com a prefeitura, e vamos ver se tem mais alguma coisa para fazer. Se tiver, nós vamos executar. Tá? Acho que isso está muito claro, está formalizado. Hoje nós reiteramos isso ali numa nova reunião com o ministro do prefeito, com o Ministério Público, enfim, com os órgãos interessados. Voltando aqui ao assunto aqui das ruas, eu já fiz umas tomadas em algumas casas, inclusive a casa da minha mãe hoje foi construído 2 cômodos atrás para sustentar a casa, e todo esse prejuízo, esses danos, eles vêm
se iniciaram na época do início das passagens de caminhões, assim como as demais casas. Por 2 vezes eu percorri o fundo de todas as casas e a gente percebe, dessa segunda vez que eu fiz, que aumentou ainda mais. E como eu digo, 2 casas não vão demorar a cair, a ceder. E essas 2 casas cedendo, o prejuízo vai ser muito maior. A Defesa Civil tem conhecimento do município dessas casas? Só uma delas tem. Uma delas tem. Agora, foi provocado pelo excesso de peso. Inclusive, uma das casas tem um quebra-mola que parece que o pessoal vai até procurar a administração pública para ver se muda, altera, porque é em frente a uma das casas, que quando o caminhão passa, abala ainda mais. Mas foi causado exatamente por conta do excesso de peso e excesso de trânsito de caminhões pesados, né? Todo esse trajeto da saída do Cerro à entrada ali de Guanhães. Então, a gente vem acompanhando já há uns 4 anos, 5 anos, quando começou a aparecer esses problemas. As trincas são enormes, né? Não são trincas pequenas, os danos são grandes no fundo da casa. Eu não sei se a prefeitura tem acesso a isso, não sei se ela chegou a fazer essa vistoria nessas casas, mas a gente tem, né? Eu participei junto com a equipe da outra vez fazendo a cobertura e às vezes eles nos procuram para alguma denúncia, então a gente está a par disso tudo. Eu não sei se a prefeitura chegou até o Cláudio, né? Chegou até esse acesso ao fundo das casas, fez esse relatório. Se vocês fizerem esse relatório, tiveram no fundo de todas as casas, para estar olhando, porque é muito sério e é causado pelo alto tráfego de caminhões pesados, né? O relatório da Defesa Civil não é recente, mas tem também sim uma intervenção recente que foi feita numa casa, né? Na Deve Avenida ser São Sebastião. isso. Mas tem sim o relatório da Defesa Civil que relatam todos os danos, né? Que inclusive estão mencionados em um alvadã, né? No prédio, vai ser encaminhado para vocês, porque é esse relatório. Nós sabemos que as casas são casas que foram construídas há mais de 30 anos atrás, sem um projeto estrutural aprovado, né? São exatamente por pedreiros, né? Mas igual manda a engenharia. Mas a gente sabe que isto está se agravando mediante essas vibrações, né? Dos veículos pesados. Inclusive, a gente pode notar isso nos telhados das casas, do deslocamento das telhas, repercussão das vibrações dos pneus e dos feixes de molas que vão passando aqui, né? Então, realmente, isso está acontecendo. Trincas em paredes, né? Questão de defesa civil mesmo, são algumas na Avenida São Sebastião, do lado, né, abaixo da avenida. A gente vai encaminhar para vocês com toda certeza. Tá, peço por favor, porque, assim, de novo, tá? A gente não está se furtando de discutir ou de receber essas manifestações, né? Só que, no entanto, a gente tem que averiguar e atribuir as devidas responsabilidades. Nós passamos o tráfego aqui numa determinada época, isso foi paralisado, e agora a gente retomou tem um pouco mais de um ano. Né? Assim, eu tenho certeza que esse tráfego de veículos, apesar desse incremento, ele já vem há muitos anos. Então, por isso que eu falo, assim, a ANP não pode assumir um passivo que não é 100% dela. Mas eu acho que a gente tem que avaliar. De fato, a gente tem que avaliar. E aí eu estou disposto, aguardamos esse relatório, né, esse material que vocês têm, para a gente ver qual medida tomar, porque já é uma discussão diferente da discussão que a gente tem em relação com a prefeitura em relação às vias do município. Você fala muito também a respeito de medidas mitigadoras. Sim. Nós sabemos que as mitigadoras são aquelas que vão amenizar os impactos, para diminuir aqueles impactos futuros. Sim. Mas nós temos que falar também de medidas compensatórias. As medidas compensatórias, né, elas também são necessárias exatamente em forma de uma reivindicação que o SAI está fazendo. É uma medida compensatória aos danos. Em compensação, né, aos danos causados, que já foram mitigados, mas que ainda continuam como danos, em compensação, e poderia dar apoio também para esse desvio. Então, vamos sempre falar sim, de medidas mitigadoras e compensatórias. Claro. Okay? Bom, a não ser que esteja preconizado e previsto no processo de licenciamento, eu vou ser muito transparente, tá, Cláudio, né? Cláudio. Medidas compensatórias são definidas por meio de acordos ou termos de ajustamento de condutas
ou dentro do processo de licenciamento. Até porque medidas compensatórias, elas são mais difíceis de você mensurar e propor, porque vai de percepção. Né? E a gente, assim, trabalhar com percepção, cada um vai ter uma percepção diferente relacionada ao impacto. Uma coisa, a medida mitigatória, ela deve sim mitigar 100% do impacto. Se eu vou lá e quebro um poste, um caminhão meu vai lá e quebra um poste, a empresa, aconteceu isso, um dos acidentes que foram citados, na estrada, teve uma parte lá da rodovia que foi danificada, a parte da rodovia foi danificada. A empresa responsável pelo transporte desse material, diretamente responsável, né, porque a Anglo compra o material. Esses caminhões, eles nem são contratados pela Anglo. Compra da Barbosa e ela... Na verdade não, a Barbosa Melo compra da pedreira, a pedreira contrata o caminhão. Sim, eu falo, vocês é o que o Demerval estava falando, a contratação da Barbosa, que Exato. Contrata a pedreira, que contrata exatamente, a quarteirização que o Demerval falou. É isso. Então, e aí eu vou lá e mitigo esse impacto. Né? Nós colocamos um tráfego intenso de veículos aqui em 2012, 2013. Exato. Nós viemos aqui arrumando. No nosso entendimento, em relação a pavimento, a vias, não restou no impacto. Tanto que eu comentei, até hoje você passa aqui, dá para ver nitidamente que a obra é nova. E a obra foi entregue em 2015. Não é isso, não? 2015. Então há de ter cuidado também para a gente discutir isso. Mas o que não impede, como eu falei, tá? O que não impede é a gente absorver isso e ver realmente, falar, olha, é um benefício para a comunidade? Né? Qual que é o custo disso? Vale a pena? Considerando que a gente ainda vai, pelo menos daqui a alguns meses ainda, a gente continua com esse trânsito de veículos ali, vamos considerar. Tá? É só o cuidado na definição técnica de medida compensatória, é isso que eu quis colocar. Você falou em medida compensatória. Então vamos pegar a ANA fazer social, uma coisa que a ANA... Exato. Seria uma premissa do investimento social, exatamente. É isso. E aí, só para a gente pegar agora sobre o desvio, né, porque eu acho que o desvio, no entendimento de todos aqui, seria uma medida que contemplaria a solução para... Seria uma solução geral, você não seria a questão de mitigar as vias, né? Exato. Seria a questão de segurança da população, segurança dos moradores daquela casa, assim, seria uma solução de alguma forma definitiva e um custo extremamente barato em compensação aos outros desvios. Claro. Bom, em relação ao desvio, a gente eu tenho que entender melhor o que é esse projeto desse desvio, tá? Se não me engano, a prefeitura, naquela visita que vocês fizeram em BH, foi apresentada, né, Rio? Vocês já apresentaram a proposta de desvio, então? Só que aí na época eu lembro que a gente pôde montar uma mesa, um comitê com as outras empresas também. E eu queria entender o primeiro, assim, qual que é? Você falou que a Senibra, ou você não lembra? A Senibra já tem, nas primeiras reuniões que foram feitas em 2013, a Anglo não participou. A Senibra já havia se comprometido, em caso de a gente resolver entrar, que a Senibra daria o maquinário para eles. A empresa que transporta as pedras, né, Cláudio? Eu esqueci o nome dela, se comprometeu também a ajudar com o combustível. Então, assim, seriam todas as empresas que são beneficiadas pelo trânsito de caminhões pesados. Cada um com contrapartida. A contrapartida da época que a prefeitura não tinha condições e que hoje a gente pretende dar Anglo, seriam as apropriações. Nessa lógica, essas outras empresas manterem o compromisso que elas já, teoricamente, assumiram naquela época. Então, cada um entrando com a possibilidade, né, de um recurso. Então, é um desvio pequeno, 5 pontos, alguma coisa que move. Sempre parte dele já existe, só vai alargar, outra parte vai passar e sem grandes revelações. E que resolveria o problema da cidade em geral. Tá, a primeira pergunta, assim, eu não sei se esse levantamento foi feito pela Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, quanto tempo, tá? Mas tem que ser feito. Vou passar para você. Tem um mapa também, Paulo? Também o mapa da área fica fácil para você identificar. Um mapa. Eles diziam, professor, não é mesmo? Se chamar de Anglo América, me desculpa que eu gosto de ser sincero, não quero ficar aí. Se chama Senibra, Anglo América, aquela outra pedreira que veio. Eles diziam uma coisa tão simples de fazer, nós estávamos discutindo aqui, né, Cláudio? Uma coisa tão simples. Mas olha só, é nesse ponto que eu ia chegar. O desvio, por exemplo, algumas reflexões que eu preciso ter isso documentado, tá, gente? Né? Assim, esse desvio, ele tem expressão vegetal, ele tem terraplanagem, ele tem abertura de via, ele tem licenciamento ambiental, ele tem intervenção em área de APP, ele tem obra de arte especial, né, ou obra de arte, ponte, passagem de água, etc. São algumas perguntas que a gente tem que entender um pouco melhor para entender se é simplesmente uma questão de desapropriação, porque até para passar por Hiller, na hora que estava aqui, o que eles trouxeram para mim é, se a Anglo América, por exemplo, colaborar com a desapropriação, que seria algo em torno de R$150 mil, que viabilizaria, uma vez que as outras empresas estariam disponíveis.
É uma possibilidade a gente discutir. O trecho do desvio, na verdade, já foi escolhido utilizando isso tudo, todos esses critérios, né? Utilizando essa questão de ausência de critério, de parte de via já aberta, de negociação com os proprietários, a maioria deles abriu mão de não quer indenização. Então, assim, o Cláudio vai saber melhor porque a questão de meio ambiente com ele, mas questão de trajeto já foi escolhido exatamente por isso, por não depender de uma infraestrutura muito grande. Da outra vez que foi negociado, travou-se porque queriam um trajeto que aí necessitaria de uma intervenção maior, 2 pontes, uma situação diferente da que a gente pretende hoje. Então a gente tem uma possibilidade, tem uma alternativa barata, viável, rápida e sem intervenções maiores. Eu acredito que a parte ambiental também não vai ser grande problema. Então, gente, eu estou partindo da premissa. Pode falar. Primeiramente, Rafael, agradecer o convite, não pude vir, porque estava lá na outra reunião convocada pelo Ministério Público. E destacar uma questão, Roberto, esse desvio que está sendo apresentado foi aquele mesmo que a gente entregou, aquele mesmo documento que a gente protocolou naquela reunião lá na sede da ANGO em Belo Horizonte. E os relatórios, só porque a gente tem que deixar ciente que os relatórios da Defesa Civil é aquele documento lá também, onde a gente fala até uma possibilidade de fazer uma obra de paisagismo lá naquele morro, justamente para frente dessas casas, que é o da Defesa Civil mais atual, Cláudio. Que é isso que você falou que é mais mas ele aponta as casas? Ele aponta. O relatório que você me deu? Não, na verdade foi protocolado lá na ANGO aquele dia. Lá em... você chegou, a reunião já tinha começado, você lembra, né? Aquela lá que... Pois é, que o deputado participou com isso, justamente. Entendeu? Então foi entregue esse documento lá. A questão toda aqui também naquela reunião lá foi discutido que o TR também entraria como parceiro nisso, até mesmo para poder fazer o levantamento do estudo desse desvio, que até mesmo o impacto dele seria mínimo. Então tem um envolvimento do TR também que se comprometeu a fazer isso. Talvez desculpa. Talvez o DR, o que eu estava discutindo com o Cláudio hoje, não seria nem necessário, porque seria uma via municipal. É isso que eu Então, assim, para a gente evitar transtornos ou burocracias maiores, se não exigir do DR nada financeiro, intervenções, aprovações... Na época, só desculpa um momento, não, claro. Inseriu a questão do DR por causa da intervenção inicial lá no ponto da 259, tanto lá em cima, no alto da serra, quanto aqui embaixo no coqueiro, que vai entrar na 259. Então, por isso a necessidade da intervenção o desvio em si, ele viraria uma estrada municipal, né? Então, seria alguma coisa que dependeria de negociações entre as empresas interessadas, né? Sim. A questão ambiental, que o Cláudio teria de ter essa questão de liberação e lógico, acordo para se fazer, né? Na época do Beto foi travado por causa dessas apropriações, que acredito que hoje ainda estão mantidas toda essa situação. É interessante para as pessoas. E é uma forma de se resolver o problema uma vez por todas. Senão você está com uma etapa agora de elevação da barragem. Futuramente, se vocês quiserem, o desvio vai estar lá. Se futuramente cair um tubulão na passagem de vocês para o Coveiro, o desvio vai estar lá. Vocês têm toda uma situação com investimento mínimo, com uma rota que não vai causar prejuízo para a gente. Transtorno algum dentro do município. Transtorno algum, vai precisar mitigar, compensar. Vai sair mais barato do que 3 dias de paralisação da comunidade. Então, assim, é um mesmo projeto que a Lídia já apresentou para vocês, com as contas partidas das outras empresas que também se interessam, assim, Liga Cientifosa, Tracofel, todos se dispuseram a ajudar e todo mundo trabalhando, né? Ver o que a prefeitura pode ajudar, né? Nas condições que não são boas hoje, mas maquinário, não sei o que pode ser auxiliado, para que se resolva de uma vez por todas. Bom, o que eu posso então para a gente tentar isso é o seguinte. Obviamente, em relação a isso, aí a caneta na minha, né? Aí a gente está falando de dinheiro, eu tenho que pedir isso, inclusive, a solicitação vai lá para Londres, para vocês terem ideia, para voltar, a gente justifica, todos os investimentos são feitos. O que eu peço é o seguinte, é vocês reenviarem esse projeto. Mas você já tem ele. Não, ok, mas reenviar o projeto com o ofício. Pois é, com o ofício, talvez o gabinete, explicando, olha, ainda existe a ideia da implantação do desvio, né, e há interessados, que são outras empresas, fulano, com as devidas contrapartidas, que também querem participar do processo. Porque aí o negócio que a gente tem que montar na mesa, trazer a CENIBRA, trazer sentar e falar, vamos formalizar isso por meio de um consórcio de empresas, por meio de um convênio com a prefeitura, e cada um aqui vai ser uma contrapartida. E eu buscar esse recurso internamente, porque também não é uma coisa simples, né? Talvez a empresa me questionar assim, olha, se a gente já está disposto a arrumar, junto com a prefeitura, a arrumar as ruas, que o compromisso já está firmado. Se, em relação às casas, eu vou receber esse material, se a gente
certamente nós vamos lá e ver se houver responsabilidade da ANA constatada, nós vamos propor uma solução. Se no final do ano eu vou acabar com o meu tráfego aqui, apesar de no futuro eu poder precisar, né, mas eu tenho que justificar isso tudo internamente, né, porque 150 milhões é o custo em tese baixo, mas nós estamos uma ANA que ficou agora quase um ano e meio sem operar. Né, só para vocês terem ideia, nós fechamos o ano de 2018 com mais de 200 milhões de dólares de prejuízo. Então assim, 150 mil e 150 mil é um montante grande, não é? Lá, gente, sério, assim, para a gente aprovar uma doação de R$1.000 ou uma doação de 1 bilhão ou de 10 milhões, o procedimento é o mesmo. Então eu preciso Você quer que você renove esse ofício? de um processo robusto, exato. O projeto, talvez isso aqui que vocês estão me entregando, né, com a descrição e tal, com essas informações de que outras empresas, quais são as empresas e quais as contrapartidas que elas estão se comprometendo, e aí a gente puxa renovar isso? O gabinete pode renovar isso? E aí a gente puxa uma mesa aí com esses caras, com essas empresas, e discute qual que é. Nesse meio termo, esse meio termo, né, são obras aí até agosto, setembro, né, que é o sistema do substrato, que a gente vai discutir a questão de SVIC, não é só para agora, não é só para essa área, para outras também, futuramente, tem toda essa questão. Tem alguma forma de mitigar, de a gente ver a questão de horário, né? Você tem toda uma situação que é especial quando a relação dos alunos que se trafegam para ser. Você tem Virginópolis, Peçanha, Goiânia, Sabinópolis e Vermelho, que coincide inclusive com o tráfego pesado de caminhões. Tem como a gente verificar essa situação? Ó, em determinado horário, entre 5h30 da tarde, que é o horário que os alunos vão ter mais 300 alunos que vão lá nesse horário. Entre 5h30 até 7 horas da noite não vão trafegar, e entre 10 e pouco que eles saem, né, meu irmão? Até meia-noite não vão trafegar também, para não coincidir. Qual é o horário que a gente seria essa situação? Até qual horário? Olha, ultimamente a gente tem recebido, até eu já vi receber lá, chegar no pátio por volta de 20 horas. Coincide com o horário. Mas isso é a hora que chegou lá, né? A hora que passou aqui já. Então, por exemplo, mas a preocupação deles é na estrada do Cerro. É na estrada do Cerro. Quantos anos? 19 horas lá. 19 horas. Atrás do horário pessoal. E você imagina o Cerro, a faculdade do Cerro, o número de alunos do Cerro é muito pequeno. A grande quantidade de alunos. Não. Dá 259. Entre Sabinópolis e Cerro. Sabinópolis e Cerro. 259, né, no caso? Mas que é o fluxo grande. Então, assim, até a gente resolver essa situação, há a possibilidade da gente fixar um horário, pessoal, entre 5h30 e 7 horas vocês não vão transitar. Vocês vão parar, vão lanchar, sei lá, vão fazer. Pode 7 horas vocês transitam, fazem o que quiserem. Ou então vocês vão chegar. Toda vez pegar os termos de segurança, colocar, parar de fazer panfletinho, colocar no lugar do problema. Sobre isso, quais são as ações que a gente conversar com a Barbosa para ver. E a prefeitura até nos cobrou isso. Justamente. Aí isso aí vem pela proposição que a gente está discutindo. Exato. Que é justamente a questão que, em tese, na teoria, tem seu horário quando a gente discutiu, porque o horário que o tráfego é de 7 da manhã às 7 da noite, o que não está sendo cumprido. Mas tem mais que isso, que é outro problema, porque é o seguinte. Porque aí a solução disso aí vai se dar justamente com aquela proposição da instalação do ponto de apoio que foi proposto desde dezembro, para que o quê? Com esse ponto de apoio a gente vai saber realmente o horário que o caminhão vai estar chegando aqui. Porque eu falo até por experiência própria, eu moro lá na rua, tem caminhão passando 11h30 da noite, tem caminhão passando às 4h30 da manhã. Agora é o seguinte, se eles não discordo do engenheiro a hora que às 8 horas lá. Mas para mim, um caminhão que passa aqui 11h30 da noite, ele deve estar parando no centro em algum lugar, para estar chegando lá às 7 horas da manhã. Mas que ele está passando aqui, tá. E da mesma forma também que tem que se levantar, Danilo, que aí vamos falar que a gente está para discutir também. É a questão do comboio, que não diminuiu, que não parou. 3, 4 caminhões, um atrás do outro, passando dentro da cidade. Não, nós passamos ali por 7 caminhões. E a gente... então 7 Isso, na verdade, é uma reivindicação, que é o do desvio, a gente tem que fazer. É uma reivindicação que é urgente. É uma questão... Quando a prefeitura nos procurou no final do ano passado, nós adotamos algumas medidas, e aí essas medidas, pelas fragilidades que eu vou expor aqui, talvez elas não tenham sido tão eficientes quanto a gente esperava. Tá? Mas a gente fez uma fiscalização, tem um carro que ele é descaracterizado, ele é um carro paisano, né? Que ele percorre todo o trajeto para tentar mapear quais são os caminhões que estão fazendo comboio, questão de velocidade, etc. Além disso, a gente fez algumas ações com radar
Eu até evidenciei Meu isso. companheiro. Alguns radares espalhados também com as equipes de segurança, para eles acompanharem a velocidade desses caminhões. O DR fez uma operação com uma balança também, não sei exatamente aonde. Inclusive eles pegaram caminhões que estavam com sobrepeso e esses caminhões foram notificados e proibidos de rodar. Então algumas ações durante o tempo elas surtiram algum efeito. Qual que é a dificuldade que a gente tem para o DMR, que ele até colocou? Como eu disse, esses caminhões, eles não. O carro que eu estou aqui hoje, está parado aqui na porta, ele é todo caracterizado, ele tem os adesivos, identificação, ele tem controle de GPS, etc. Hoje, lá no SSO, na área de segurança, eles sabem onde que eu estou, eles sabem há quanto tempo que esse carro está parado, eles sabem quantos giros no motor esse carro fez, absolutamente todas as informações. O caminhão terceirizado ou quarteirizado, a gente não tem esse controle. E é exatamente o que o Miller colocou. O que acontece? O cara sai lá da pedreira, ele passa aqui dentro o horário que ele entender, porque quem contratou ele foi a pedreira, o caminhão é dele. Ele para aqui em Sabinópolis, ele para no Cerro, ele janta, ele toma cachaça, aí ele dorme, na hora que dá umas 5 horas da manhã, ele pega e vai para a porta do pátio. Exatamente. E o pior, que a gente tem mais dificuldade de controlar, que é o cara que volta vazio. Porque o cara que volta vazio, eu já não tenho gestão nenhuma sobre ele. O acidente que teve com vítima fatal, inclusive, se não me engano, era um caminhão vazio voltando. Eu acho que foi com a van escolar. Não foi a van escolar, mas foi uma van da saúde, né, Damião? Da saúde, foi na ponte lá. E o caminhão, se não me engano, estava voltando, vazio. Então, assim, é difícil a gente realmente controlar. Sim, mas é o que a gente quer evitar, você imagina. Eu discordo de você, não é difícil. É porque os grandes não pegam opinião. Se a Anglo pegar hoje e falar, Dermerval tem um caminhão, eu chegar lá e meu caminhão ser registrado lá na Anglo, ele tem um caminhão, ele tem um caminhão, nós temos nosso caminhão, a minha viagem eu levei, eu recebo lá, porque não é fácil, acaba toda a correria da estrada. A quarteirização, a quinteirização, tem nego passando aqui que a gente está devendo até o combustível que ele abasteceu. Então, faz com que eu tenha velocidade. Então, me desculpa ser sincero, é a Anglo América, é a Cenibra, é a Vale, é que contribui com essa velocidade na estrada. Porque se parasse com essa, se estudasse o meio de quarteirizar, terceirizar já é ruim. Quarteirizar piora, quinteirizar destrói. Me desculpa a sinceridade. Eu vou só falar para você uma coisa. Se parar com isso, tiver ideia, eu vou te falar uma coisa simples. Eu discuti com a Celibra um dia, eu com um cara da prefeitura, de manhã, parado na estrada. Ver o funcionário da Celibra, eu pedi um socorro, era proibido ele me dar um socorro. Agora, olha por que a Celibra coloca um funcionário dela, que eu discuti com o povo da Celibra. E se eu achei ele acidentado, eu precisando de socorro? Como é que fica? Olha que situação. Eu levei para esse cara pasmo. No caso do Agamentos não existe, não. Eu já socorri um acidentado. Pois é, então, é querer ter umas coisas, se pegar os caminhões direto, né, doutor? Cada um tem seu caminhão, todo do GHM exige, acaba essa correria na estrada. Mas ele tem. Quando eu falo que é difícil, a gente tem medidas que estão sendo implementadas. Essa questão do horário, por exemplo, nós vamos levar lá para o pessoal do Cláudio do gerente de obras, para ver, às vezes, nós vamos colocar uma regra seguinte, a partir de 19 horas a gente não recebe mais material. Pode ser uma saída. Não resolve, é porque eles vão transportar igual Gente, mas olha só, se o cara abastece o caminhão dele, não é o que ele quer. Tá? Se ele, o tempo que ele vai demorar para chegar lá até no pátio, o que ele faz nesse período, e aí pode ser um problema, mas a gente está gerando, são quantos caminhões hoje, você sabe, diferentes que a gente tem cadastrado? É muito, porque funciona muito assim, a pedreira ou a fornecedora chega na praça e fala assim, tem frete. Exatamente. Inclusive, são cidadãos comuns que vão lá, que tem um caminhão, vai lá oferecer o serviço, está precisando trabalhar. Por isso que é difícil. Chega na praça, tem frete. Mas é possível. Vou te dar um exemplo, o caminhão que foi pego com sobrepeso, o cara não foi notificado e proibido de rodar, por exemplo. Mas é possível, se você faz isso, você tem um contrato com a Barbosa, você tem lá seus compromissos com a Barbosa, eu vou colocar os compromissos com você. Sim. Se você colocou lá que o cara não pode transitar, ou você vai receber só de 6 horas, pegou o cara transitando, suspende, faz a mesma coisa, entendeu? Mas é algo pra ontem. Não, mas você isso imagina... já é feito, deixa eu explicar. Pera, você imagina se um acidente desse que aconteceu com uma van da saúde acontece com um ônibus com 40 alunos, você tá louco. É isso que eu fico pensando. Entendeu? Com a própria van da saúde, eu não acho que é mais ou menos. Eu não tô diminuindo. Eu tô diminuindo isso, eu tô falando assim, com a van da saúde morreu pouca gente, a capacidade de acidente que houve. Eu vou contar só para você uma coisa, eu tenho um irmão que trabalha de pegando
eucalipto, umas carretas aqui de Curvelo e vai lá para trabalhar na empresa. Ele tem um horário para ele trabalhar, ele tem um horário para ele parar para descansar, que o carro está cozinhando, que ele tem que descansar. Tem hora que ele tem que segurar na estrada e vários para ele chegar no lugar dele. Então não tem correria. E são 100 e não sei quantos caminhões nesse trem, tendo lá Baraguá. E você percebe várias. É difícil você ver falar que tem um acidente, uma coisa. Então, não, só porque a ANGO adota medidas rígidas contra motoristas de caminhão que descumprem qualquer. Que existe uma regra, apesar de ser porteirizado, existe uma regra que tem que ser cumprida. Todo motorista que chega lá passa por uma sabatina, tem uma instrução. Quando é detectado que a carga está excedente, volta cheio, o caminhoneiro briga, ameaça de matar outros colegas nossos de trabalho. A gente exclui da lista. Tem uma portaria que recebe lá os materiais, checa a placa, checa nome. Ó, tá lá, Cláudio Lopes de Andrade. Causou problema aqui na semana. Esse cara não entra mais. Então os próprios motoristas vão conversa, né, gente? Eles vão falando, ó, fulano de tal já foi proibido de trabalhar, já não está trabalhando, já vai filtrando. Mas o que está nesse meio do caminho que o Roberto está falando é difícil. Por exemplo, às vezes eles param lá no bar do Juliano, da MG10 ali, tá uma comida deliciosa, param, vão comer, vão conversar, arranca junto. Mas o problema é que vocês punem aqui, o meu ocupado, é o que está ganhando lá. Mas O aí, doutor falou uma coisa ali. Ele compra na mão de quem falou? Da Barbosa. Tem um contrato com a Barbosa. Aí vai lá na pedreira, vai lá. Aí vai lá e põe na mão do cara que está mais precisando de transporte lá para levar. É o cara que fica no fundo do poço e chega lá que vai ser comido. Aí você não concorda. Mas eu me permito discordar, assim. O cara, primeiro que esses caras são muito bem remunerados. Sabe, assim, segundo que a gente está gerando algumas centenas de empregos. Ele sabe da quantidade de caminhoneiros que parou agora recentemente aí, quase todos da região, inclusive os caminhoneiros aqui de Sabinópolis, Goiânia, de Ferros, de Itabira, de Santa Maria de Itabira, etc., por causa de alguns problemas que nós tivemos de questão de condição da estrada e alguns pleitos que eles fizeram, sabe? Então, eu não acho que é o mais frágil, não. A Barbosa é claro que lucra com isso, porque ela vive disso, igual a ANGO lucra vendendo minério de ferro, né? Mas não acho que eles são os mais frágeis nesse processo, não. Acho que eles têm que cumprir regras. O caminhão tão bom que você não estava levando para a ANGO? Não. Mas o que pode ser feito em relação... Eu gostaria de reafirmar que uma proposição feita aqui. Mediante justamente a essa paralisação que os caminhões fizeram aqui, e que a gente tem que deixar claro, quando os caminhões paralisaram aquela vez aqui, foi no intuito que estava a ameaça de substituir esses caminhões menores por carretas. Pelo menos foi o que eles alegaram para a gente. A empresa, Cacau cobriu lá e sabe que foi isso que foi dito. Mas foi daí justamente que a gente vem novamente reiterar o pedido da administração atual, que é, Roberto, que a gente disponibilizou já até o local lá já. A única forma para conter esse tráfego de caminhões, desse volume maior que está aí, desses comboios, é a instalação da base de fiscalização. E, assim, não vai resolver a totalidade do problema. Mas, sem essa base lá, eu não vejo outra alternativa. Vamos continuar passando aqui às 4 horas da manhã, vamos continuar passando às 11 e vão passar em comboio, vão estar chegando aqui, porque é o que a gente está vendo. E essa discussão está vindo desde quando começou. Então temos que fazer o quê? Temos que propor uma alternativa para que se contenha o tráfego já dentro de lá. Foi igual aquela sugestão que deu por desvio lá já que não tem condição. Já impediu o trânsito lá em Goiânia e no Cerro. Deixa eu te perguntar um negócio. Depois daquela reunião nossa, o pessoal da Barrosa veio aqui. Não vieram, eles procuraram o secretário de obra. Justamente, mas o que eles fizeram? Eles vieram aqui, reuniram com o secretário de obra, o secretário de obra foi até o local, fez a limpeza do terreno, conversou com o dono do terreno, que deu autorização para utilizar o terreno. Então chegou a disponibilizar o terreno. Tudo ok, por parte do município, tudo ok. Então nós vamos levar esse ponto então. É porque assim, é o que você falou, diminui, mas não impede também não. Porque esse cara ele pode passar ali e a gente fala, ó, dependendo do horário e tal, e daqui pra frente onde que ele vai, entendeu? E a volta, ele vai voltar vazio. Ele vai cruzar com as vans, por exemplo. Mas você tem um posto de fiscalização, cara. Você tem um posto de fiscalização. Se ele passou ali, você tem mais ou menos aquele horário, né? Você tem uma noção. Desculpa, mas eu acho que esse não é o problema. É o que a
a gente propôs outra vez, é que se aplique também essa questão de horário, igual foi o que a gente falou também, a questão lá do cerro. Lá no cerro eles têm um horário pré-determinado para passar lá. É isso que o Danilo está propondo, e que a gente na outra vez tinha proposto aqui também. Naqueles horários pico, por exemplo, não haveria o tráfego desses caminhões. No momento de fiscalização ali, se você interpor ali, e cada caminhão vai ter que ter um intervalo pelo menos de 10 minutos ali, a gente diminui isso aí. Só diminui no trecho. E aí eles encontram no outro ali e saem junto, entendeu? Mas não é só o comboio, Roberto. Só não é o problema. Vou falar que o comboio é um dos problemas, entendeu? Então, o comboio é uma das situações. Você tem outra situação que é excesso de carga, você tem outras situações que é o conflito com outras atividades, né, também. Então, assim, é uma das formas de se mitigar isso até mas de qualquer forma, nós vamos levar essa questão do horário, para ver lá se existe alguma ação que a gente pode adotar de uma forma mais efetiva. Talvez você recebe até às 8, né? Vocês vão receber até às 7, ou até às 6 vão abrir mais cedo. Eu vou ter que dar uma saída, eu vou só... Todos nós. Eu estou querendo, Rafael, eu só vou dar uma sugestão fazendo convite aqui agora. Os vereadores estão aqui, o executivo está aqui como sai, uma opinião. Esse desvio é tão simples, eu dou uma opinião para vocês. Traga numa reunião Anglo, Senibra, aquela outra da Pedreira, coloca o custo, que é muito pouco esse desvio para essas empresas. Marca uma reunião, traz a empresa, assina prazo que vocês resolvem isso aqui. Essa pedreira que está passando, que são várias também, telefona. Mas aí, gente, eu preciso receber a proposta antes. Eu não posso chegar aqui. Aí proposta com essa projeto a gente Esse projeto você já tem, na verdade. Não, mas eu tenho um projeto. Eu não tenho a proposta do formato de como esse acordo vai ser feito. Mas o formato nós vamos fazer ele na reunião, né? Porque as contrapartidas todas, você já tem uma noção de como vai ser feito. A Senibra já te propôs, outra programa já te propôs. Roberto, mas isso faz um ofício. O Willi falou que pode fazer. Sim. Já do que é a proposta desse formato. E as deliberações vão acontecer na reunião, então é diferente. A questão do desvio é uma questão que a gente vai trabalhar em cima dessa situação. Agora você tem outras questões mais prioritárias. Roberto, nós podemos te entregar aqui, eu mandar, como que os documentos... Pois é, internautas, aí chegou ao fim aí a reunião, né, convocada aí pelos vereadores. Né, a gente teve a participação aí de alguns setores do município, onde o Rafael aqui fez a convocação aí. Chega pra cá, Rafael. Pra gente tentar chegar aí a uma conclusão com relação à questão desse desvio, né? E tivemos alguns representantes de alguns setores do município e foi convidado aí os diretores da AMP, assim como alguns engenheiros, né? Teve a participação aí do meu amigo Reginaldo também, que é vereador. E aí, foi satisfatório o resultado aí da reunião? Foi muito satisfatório, a gente vai sentar, não é só vai chamar para essa reunião, convocar, não é só a Anglo América, vai convocar também outras empresas também que passam no veículo pesado do nosso município, porque nós queremos deixar bem claro porque que é isso, eles estão lucrando, que perde com isso, são o nosso município que perdendo com isso. Como você citou no meio da reunião, tem casas caindo, casas trocadas, então nossa população tem que estar ciente que nós estamos correndo atrás para tentar amenizar isso aí, ou então que essa empresa sensibilize por isso aí. Então, nossa primeira reunião vai ter várias reuniões com outras empresas também, para que nossa população ficar tranquila, deixar a nossa população assim, ciente que nós estamos correndo atrás. Gostaria de agradecer, convidei todos os vereadores, né, alguns não podendo vir, aqui Reginaldo, que é um parceiro muito bom na Câmara Municipal. Quero agradecer, Reginaldo, por estar nessa reunião e dizer que estamos juntos em prol do nosso município. Ok, Rafael, eu que agradeço pelo convite e vou dizer o seguinte, a próxima reunião é uma sugestão, como o Roberto disse, e representante da água, de a gente montar uma mesa, né, trazer todos os parceiros para essa causa, principalmente para fazer o desvio. Então, fica aí, eu e Rafael, para a gente poder fazer contatos e buscar todos esses parceiros para a gente estar negociando com essas empresas para trazer o melhor para o município de Sabinópolis. Então é isso aí, gente. Vimos aí conversando com os vereadores. Agora eu vou bater um papo aqui com o chefe de governo. Teve uma reunião anterior com esses mesmos membros lá da Anglo, diretores e engenheiros. E eu queria que você me falasse um pouquinho do que foi discutido lá com o prefeito. Está bem fraco, claro. Boa tarde, né, a todos os
telespectadores aí TV em Foco. Na verdade, houve uma reunião, começou ontem, né? Houve uma reunião aqui provocada pela administração, juntamente com convidamos o DR, uma vez que o município notificou mesmo a respeito da responsabilidade em relação lá à interdição do trecho e ter nomeado o desvio lá da via vicinal lá do município. Dessa reunião ontem, onde participou o representante do diretor do escritório regional do DR Diamantina, juntamente também que veio aqui para dar aporte o diretor do escritório regional de Guanhães, o tenente-coronel Gilberto, da Polícia Militar, o tenente Maurício aqui da Polícia Militar aqui de Sabinópolis, também o sargento Gonçalves, da Polícia Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, desculpa. E dessa reunião ontem, juntamente com o prefeito, foram elencadas algumas proposições em relação a o que poderiam fazer de imediato. Não só para tratar a questão do trânsito lá no desvio e na MG 259, mas também o que afeta aqui ao município. Aí daí isso é uma proposição final de se convocar uma reunião, não só com esses envolvidos, mas também com a Anglo-América e com o Ministério Público, o que ocorreu hoje pela manhã. E dessa reunião saiu como medida lá, o Ministério Público solicitou ao município que faça uma juntada de todos os documentos relativos ao desvio, ao tráfego de caminhões pesados aqui no município e encaminha ao Ministério Público, aonde o mesmo se propôs a propor a todos os envolvidos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, onde vai ser mencionada a responsabilidade de cada um envolvido na questão do trânsito aí. E entre elas também houve uma proposição de o DR, que hoje à tarde já vai iniciar um levantamento lá no trecho para poder ver a possibilidade de uma obra de recomposição da via, e a ANGO assumiu, né, pelo menos assumiu, de custear essa obra lá. Mas o que se sabe de concreto também é que a ANGO se comprometeu nessa reunião a interromper o desvio, a interromper o tráfego lá até que se sane o abatimento da pista, o que já foi feito, e o DR, acabamos de ser informado que o DR já sinalizou lá e já colocou lá algumas barreiras físicas para impedir o trânsito. É isso aí, gente. Aí tivemos duas reuniões, né? Uma na parte da manhã e outra na sequência aqui, e para tratar exatamente da situação do trânsito, né, dos caminhões pesados de Sabinópolis e da liberação da pista lá da BR-259. E a gente espera que se cumpra, né, o que foi proposto aqui, e a gente vai estar levando todas as decisões ao conhecimento da população, que aflige diretamente aí a população, né, aos moradores das ruas, né, que circunda aí a BR, né, que passa no centro da cidade e que está tendo prejuízos absurdos aí com os abalos que esses caminhões vêm causando aí na cidade, ok? A gente traz maiores informações aí de acordo com o transcorrer do programa. TV em Foco, a informação ao seu alcance.